Olá, meu caro. Hoje estudaremos um processo chamado de gastrulação, um processo embrionário fundamental. Não se esqueça de deixar seus comentários no final da aula e ainda, se não for inscrito, inscreva-se, marque o sininho das notificações e deixe aí o seu like se gostar da aula. Então, vamos lá. Aqui já no final da segunda semana, por volta do 13º ao 14º dia de gestação, o embrião já está todo mergulhado no endométrio, há uma grande quantidade de lacunas de sangue materno banhando o citotrofoblasto em suas vesículas primárias se formando, são os primórdios da placenta, aqui sinusoides maternos provenientes dos vasos sanguíneos e assim progride a região para formar a placenta. Essa parte externa vai formar a placenta e na parte mais interna a vesícula vitelínica perde uma parte dela, podemos notar aqui embaixo, um pedaço dessa vesícula se rompe, formando o chamado cisto exocelômico, e essa cavidade menor agora será chamada de vesícula vitelínica secundária ou saco vitelínico secundário. Aqui a gente tem a cavidade chamada de cavidade coriônica agora ou celoma extraembrionário. Este é o mesoderma extraembrionário que ficou voltado para fora. Esse é o mesoderma extraembrionário somático. E esse mais interno, o mesoderma extraembrionário esplâncnico. Ok, aqui dentro a gente tem o disco bilaminar, que é onde nos interessa para entender a formação do sistema nervoso. Esta região aqui, nesta região, formará a membrana orofaríngea. Essa região é a futura região da boca. No embrião há já uma formação, um estabelecimento dos eixos embrionários, e aqui a gente pode notar a cavidade amniótica e aqui o pedúnculo do embrião, que será o futuro cordão umbilical. Aqui teremos o futuro do cordão umbilical. Nesta região. E aí, finda-se a segunda semana de gestação e começamos a terceira semana de gestação. A terceira semana de gestação, ela vai se caracterizar por um processo muitíssimo importante chamado de gastrulação. Na verdade, aqui nós temos a visão do disco bilaminar. Esse é o disco bilaminar, vista de cima, e aqui um corte aonde podemos notar esse corte, uma visão longitudinal. Neste corte, os dois tecidos que acabamos de mencionar, o epiblasto, que está em cima, e logo embaixo o hipoblasto. Esta é
a membrana orofaríngea, ou também uma segunda designação que se refere à própria região da membrana orofaríngea, a chamada placa pré-cordal. A placa pré-cordal, que será a futura região da boca do embrião. Então essa aqui já é a região anterior do embrião, essa já seria a futura região anterior, e essa a região posterior do embrião. E a gastrulação é um processo que vai desencadear a formação de mais uma camada entre as duas, que serão os folhetos germinativos. Então, o que vai marcar a gastrulação será a formação dos folhetos germinativos, que vamos explorar logo adiante. Então vamos dar uma olhada com mais atenção. Logo no início da terceira semana, o epiblasto, que é essa região aqui, essa região que podemos notar, nessa região vai se formar um leve abaulamento, uma leve protrusão que vai acontecer aqui, exatamente nesse ponto. Nessa região, vamos mudar aqui a cor da caneta, e essa região começa a se formar uma estrutura sobre o epiblasto. Esse é o epiblasto. Sobre o epiblasto vai se formar uma estrutura que, na verdade, no início é bem suave, mas por volta do 15º ao 16º dias de gestação, essa estrutura então vai ser chamada de linha primitiva. É a linha primitiva. A linha primitiva, ela então começa a liberar fatores de crescimento, um fator de crescimento determinado chamado de FGF8, é o FGF8, um fator de crescimento que começa a sensibilizar as células do epiblasto, que começam a se movimentar em direção a essa linha. Na região apical aqui da linha primitiva, forma-se uma estrutura em forma circular, e essa estrutura será chamada de, essa será o nó primitivo. Que é uma elevação, e no seu interior teremos a fosseta primitiva. As células dessa região começam a se movimentar em direção a esta linha. Isso que acontece nada mais é do que a gastrulação.
A gastrulação é o movimento dessas células epiblásticas que rumam a esta linha. Isso é um movimento muito importante. Essas células têm a forma de frasco e elas vão se movimentar para baixo. Então, aqui em cima, nós temos a formação desta linha e essas células, então, começam a migrar para baixo. Vamos entender melhor essa migração fazendo aqui um corte através do nosso embrião. Vamos fazer aqui um corte e vamos observar esse corte logo aqui. Um corte transversal, um corte transversal. E aqui então vamos notar o epiblasto com a linha primitiva e logo abaixo a camada do hipoblasto. Então aqui nós temos o epiblasto, esta é a linha primitiva. E aqui podemos notar o movimento dessas células. São células em forma de frasco que vão se soltando e vão se movimentando. Esse movimento é chamado de invaginação. E essas células em forma de frasco, ao passar para baixo, vão constituindo, vão ter dois destinos. Ou elas vão se alojar entre os dois tecidos, ou essas células vão se movimentar para baixo e se alojar entre as células do hipoblasto. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter 3 tecidos que vão se definindo. O tecido externo, que era, na verdade, o epiblasto, vai ser responsável, vai ser chamado de será a ectoderme. Esse tecido que era o hipoblasto agora vai se chamar endoderme. E esse tecido entre o de fora e o interno será a mesoderme. Intraembrionária, porque nós temos uma extraembrionária. Então, a gastrulação vai definir os 3 folhetos germinativos. Então, esta é a gastrulação.